Posso ouvir um glória a Deus bem forte, igreja? Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Jesus está aqui na casa. E que bom saber que você veio também. Eu não tenho sombra de dúvidas que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Hoje é o último dia da série Profetas do Senhor. E eu vim como profeta para liberar uma palavra para a sua vida. Você crê assim? Você crê que tem uma palavra profética para a sua vida? Já quero liberar uma palavra profética para a Rede Up. Você sabia que veio um déjà vu agora aqui? Parece que eu já tinha feito isso antes. Está repreendido, não é déjà vu não, mas é uma visão. Parece que eu já tinha feito, de verdade, parece que eu já tinha feito isso antes, falando do que nós vamos fazer lá. E vai ser surpresa. Quem já preparou o tênis, sua mochila com a garrafinha de água? Desmarquem tudo que você tinha para fazer, porque nós vamos estar aqui. Eu falei, sabe qual é a minha alegria? Que eu falei com o pessoal que foi servir. E aí eu disse para ele, o que vocês acham? Não, vamos embora, bispo. Estamos juntos. Até quem foi servir lá também foi impactado, vai ser forte. Deixa eu ver aqui quem vai com a gente que tem carro. Pessoal que tem carro, venha com seus carros. Traga seu carro, venha de carro. Nós vamos precisar de você, porque dessa vez não vai ter o ônibus. Se tiver que dar 2 viagens, nós vamos dar 2 viagens. E quem fica lá esperando a gente, que não é tão longe, vai ficar lá orando pela gente. Não é brincando não, vai ser forte. Eu falo mais? Tem recompensa? Tem negócio que encaixa no outro, né? Tem. Posso falar o final? Tome seu remédio para dormir, porque eu não vou contar. Eu vou estar lá, gente. Eu vou. Minha mochila já está pronta, minha garrafa com água e café já está pronta. A gente tem horário para ir e para voltar. Tem horário para voltar também. Mas e se o Espírito Santo tocar? E eu tenho certeza que ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai continuar. Porque o jardim não acabou. É o quê? Lá ou aqui? Aqui. Vai ser liberado aqui, né? Libera aqui. As camisetas da Rede Up. Eu esqueci de falar outra coisa. Da outra vez não tinha. Tinha mochila, tinha tênis, mas não tinha celular. Irmão, vamos postar mesmo, para os amalequitas ficar doido. É cada passo um clique, cada oração um clique. Vamos deixar os amalequitas pirados, vamos deixar os amalequitas doidos. Porque o jardim continua. Esse jardim vai continuar por muito tempo, muitos dias. Eu estou pronto para isso. Acho que nós vamos ter que virar Rede Jardim, gente. Meu Deus do céu. Gente, abra a sua Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Toda vez que a gente fala de capítulo 13, a gente lembra quando a gente ministra em casamento, falando do dom, os dons de língua, falando dos dons. Só que eu não quero falar eu não quero falar, na realidade não é o 13, é o 12 e o 14. Porque o 13 é o que fala do amor. Capítulo 12, o último versículo 31, olha o que está escrito. Quem já viu que a igreja ficou, o templo ficou mais gostoso, está mais gostoso, mais aconchegante? Quem gostou do que foi feito? Só que essa ainda não está pronta, ainda tem semana que vem, os homens vamos tirar de novo as cadeiras, nós vamos ainda fazer de novo para ficar melhor ainda. Só que domingo, o irmão veio perguntar para mim uma novidade, que eu disse que vai ter aqui no templo. Nós vamos fazer 2 coisas aqui, dos 2 lados do púlpito. Não é a cruz, nós já tiramos, não é mais cruz. O irmão disse, vocês estão parecendo igreja católica. E eu disse, eu sou católico, eu só não sou romano. Apostólico romano eu não sou. Porque a palavra católico quer dizer universal. Às vezes as pessoas, quando vêm falar comigo sobre católico, falam, mas eu também sou. Só não sou romano, porque a palavra católico é universal. Então nós já tiramos as cruzes e nós, esses dias de domingo, que é agosto e setembro, nós vamos falar sobre algo sobre a visão que Deus tem dado para essa igreja, para esse ano ainda.
E eu quero implantar muita coisa aqui, já está começando a acontecer. Você não veio para a igreja hoje porque tinha um cartaz mostrando que tinha um grande pregador. Você não veio na igreja porque tinha um cara de nome. Você veio na igreja porque você queria cultuar, sim ou não? E hoje, de quinta-feira, quem vem na igreja na quinta que fala, não é o bispo que vai pregar, ele vai pregar domingo, né? Só que hoje, eu achei por bem fazer o encerramento. Geralmente eu deixo a última mensagem da série para me ministrar. E a gente falar de profeta, gente, é a coisa mais gostosa do mundo que tem de falar. O ministério profético, eu amo falar de profetas. Porque o ministério profético, a gente pode falar muito sobre eles. Só que eu quero trazer no Novo Testamento, porque muitos dizem que acabou o ministério profético. Muitos usam texto para dizer que acabou, que é no capítulo 13. Só que olha o capítulo 12, versículo 31, que está escrito. Pega o microfone para mim, Caio. Deixa ele desligado, só na hora que eu falar para você ligar. Eu quero que você me ajude lendo esse texto, que está aqui, ó. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Como é que está aí, filho? Leia aí para mim. Procurai. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então eu quero andar num caminho excelente, sim ou não? Quem aqui quer andar no caminho excelente? Mas quantos aqui procuram os dons com zelo, com perseverança, com afinco? Quem busca dons? Não estamos falando aqui, gente, não estamos falando de buscar o Espírito Santo e nem o batismo com o Espírito Santo. Estamos falando de buscar os dons. Uma vez eu falei aqui que eu não acredito na oração de batizar com o Espírito Santo. Teve algumas pessoas que dizem, eu vou embora da igreja, o bispo não acredita no batismo com o Espírito Santo. Espera aí, se você caminha comigo, se você senta na mesa comigo, se você ouve eu pregar, por uma palavra você vai definir qual é a doutrina da Ceia Church. Por uma palavra que eu falei, eu posso ter falado, você não interpretou direito. Eu creio no batismo no Espírito Santo. Eu só não creio na oração para batizar com o Espírito Santo que a gente fazia lá atrás. Vamos trazer o povo aqui, nós vamos orar para batizar com o Espírito Santo. A gente colocava o microfone na boca das pessoas e ficava no ouvido deles falando assim, glória, 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 era glória. E daqui a pouco está a língua do peru, glu, 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 dentro da igreja, todo mundo falando. E gente, diz que isso era batismo com o Espírito Santo. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Batismo é mistura. Batismo está misturado. Ninguém separa o pó do café da água e nem separa o açúcar da água quando está feito o café. Batismo é mistura. Se você foi batizado com o Espírito Santo, você não se mistura com o mundo, você não se mistura com o pecado. Tem muita gente que falou a língua e falava línguas bonitas, mas se afastaram porque não foram de fato batizados. Quando eu sou batizado? Quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu recebo algo na minha vida chamado de selo. Selo. O batismo com o Espírito Santo é um selo dado à igreja de Jesus. O Espírito Santo é o selo que é dado à igreja. Ah, meu Deus do céu, a igreja que tem o selo, ela é diferenciada. A igreja que tem o selo, o selo é a marca do Espírito Santo de Deus. A igreja que tem o selo não se mistura, não se corrompe. Eu creio no batismo como Espírito Santo, mas não creio nesta oração que é feita para batizar. O Espírito Santo não precisa de uma oração minha e nem de ninguém, e nem de nenhum pastor para batizar alguém, mas ele precisa de um coração arrependido, de um coração contrito, de um coração sedento a buscar a presença de Deus. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Só que é o que a Bíblia diz. Portanto, procurai o que, filho? Lê de novo aí para mim. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Melhores. Peraí, tem uns que são piores? Peraí, então
Então tem alguns que são piores. Vamos escolher os melhores dons? Quais são os dons? A gente poderia falar, bispo, que isso tem a ver com o profeta? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu preciso buscar. Quando você trabalha o mês inteiro, você trabalha por causa do salário que você quer receber no final do mês. O que você faz o mês inteiro? Trabalha. O que você está fazendo? Você está buscando para receber depois o seu salário. Só que o dom de Deus, os dons não são dados para qualquer um. É dado para quem busca, para quem procura. E tem um ditado no mundo que diz assim: o que procura, acha. Para achar uma namorada, tem que procurar. Não é qualquer uma que vai chegar, não. Procura. O trabalho não é só na sua necessidade, você procura. E quantas coisas que você no seu dia a dia você procura? Quer ver? Perde dinheiro na sua casa para você ver. Você procura. Perde a chave para você ver que dificuldade você vai procurar. E os dons? Procurar. Com zelo. Com diligência. Os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Você quer andar por caminhos excelentes? Começa a procurar os dons com zelo. Procurar os dons como você estuda na faculdade, 4 anos, dependendo da faculdade, medicina, depois direito, e assim outros que vão ter que buscar, procurar o conhecimento, aquele tempo. As coisas de Deus também não é dada ao léu. Quem quer, você quer, você não quer, eu vou procurar quem quer. Não é Deus que procura, é você que tem que procurar os dons. Mas hoje em dia, foi dado algo nas bandejas para as pessoas, e elas não querem mais. É oferecido, e as pessoas não querem mais. Mas eu ainda estou crendo naquilo que eu profetizei lá no outro barracão, que nós somos a melhor geração de todos os tempos. Se a geração passada buscou, nós vamos buscar também. Nós respeitamos ela, nós vamos buscar também. Se a geração passada procurou, nós vamos procurar também. Tem mais alguém aqui nessa noite que vai procurar os dons com zelo, com zelo, com zelo. E nós iremos andar em caminhos excelentes. Oh meu Deus, que palavra é essa, hein? Você vai andar em caminhos excelentes quando você começar a orar e procurar os dons. Deus quer levantar profetas mirins, sim. Deus quer levantar profetas pequenos, sim. Deus quer usar adolescentes, sim. Deus quer levantar jovens, sim. Deus quer usar meninas, sim. Mas procurem os dons, porque aquele que procura, diz a palavra, o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Então está na hora da gente buscar os dons com zelo, e nós iremos andar em caminhos excelentes. Quem te viu o ano passado e até o meio desse ano andando em dificuldade, vai te ver andando em caminhos excelentes. Vai ser melhor do que o ano passado. Se a tua família não mandou, se o teu pai não mandou, se o teu avô não mandou, você vai andar em caminhos excelentes, porque eu estou pregando para uma igreja que está à busca dos melhores dons. Levante a sua mão, que eu também acredito no poder de transferência. Deus está levantando pregadores e pregadoras aqui. Busque os dons. Deus está levantando meninos e meninas cheios da presença de Deus, sim. Deus está levantando profetas para essa geração. O mundo está vomitando pessoas que são cheias de conhecimento, mas o mundo precisa de algo que eu vou liberar agora. Nós estamos na série falando de profetas do Senhor. Deus vai levantar profetas.
Deus vai te levantar como profeta. Onde você chegar, alguém vai ter que ver: aqui passou um profeta, aqui mora um profeta, aqui trabalha um profeta. Os profetas vão trabalhar dentro das empresas, os profetas vão passar nas faculdades, nas escolas, os profetas vão andar no ônibus e alguém vai olhar para ele e vai dizer: quem é esse? Esse é um profeta. Mas escute, pasmem, pasmem. Há uma coisa é ser profeta, outra coisa é ter o dom de profecia, outra coisa é ter dom de revelação. Para você ser profeta, você não precisa revelar CPF de ninguém. Procurai com zelo os dons espirituais, os melhores dons, e vocês vão andar por caminhos excelentes. Agora o capítulo 14, eu pulo 13. No 13 fala que o ministério ia cessar línguas, e tantos vão falar dessa interpretação bíblica, mas eu não vou para a interpretação bíblica, eu estou falando de profetas do Senhor. Capítulo 14, versículo 1. Vamos ler aí. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: Deus tem uma palavra para você, profeta. Fala para ele: Deus tem uma palavra para você, profeta. Vamos, fale para essa pessoa: Deus tem uma palavra para você, profeta. Vai, fala com voz de profeta, falando para profeta. Deus tem uma palavra para você, profeta. Capítulo 14, versículo 1. Lê aí para mim, Caio. O que está escrito aí? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Qual que é o melhor dom? Profetizar. Ele está falando aqui. De novo ele está falando. Só que o dom de profetizar, ele caminha junto com um dom chamado amor. Seguir com amor. E procurar com zelo, de novo, os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar. Espera aí. Não é para falar em línguas, não. Profetizar. E às vezes a gente acha que profetizar é só dizer assim diz o Senhor. Ó, Deus está me mostrando agora. Não. Esses dias eu sentei com um irmão para conversar. E eu estou ensinando a palavra para ele. Eu disse para ele: quando nós que viemos lá da antiga religião, eu falei uma vez esse negócio de antiga religião, o irmão chegou para mim: o que você tem contra? Aí falou o nome da igreja. Eu falei: está lá ainda, irmã? Está vendo porque a senhora não muda? A senhora está lá, está congregando com a gente há tempos aqui. Eu nunca usei nome de igreja A, B ou C. Eu só falei antiga religião. E ela que usou o nome da igreja, eu falei: irmã, a senhora está lá ainda, a senhora não mudou. Quando a gente fazia uma oração, quer ver? Comida está na mesa. O torresmo, a farofa, aquele feijãozinho tropeiro, aquele arrozinho branquinho, soltinho, uma Coca-Cola em cima. Que dia que é hoje, gente? O dia 31. Então eu quero que alguém, por gentileza, quando estiver acabando essa mensagem, pega um copo grandão. Tem Coca lá, filho? Coca. Pega um copo bem grande, daqueles grandes, Jaque. Põe uma Coca-Cola assim, bem grande. Eu vou falar isso porque não tem um problema, porque não é um jejum, é um propósito. Todo ano, eu lembrei agora, você acredita? Todo ano eu fico agosto. Hoje é o último dia do mês. Agosto, setembro, outubro, novembro. E eu só tomo alguma coisa, a não ser água e o café que eu ainda tomo, só em dezembro, só no Natal. E eu vou tomar uma Coca-Cola, porque é a última do ano. Outro dia um pessoal resolveu fazer com a gente. No meio do propósito ele estava tomando suco. Eu disse: não, é água, filho. No meio do propósito ele estava tomando água de coco. Eu disse: não, é água, filho. E aí não fizeram mais, pararam. Bispo, para que é isso? Isso é para quê?
Esse é o 4º ano que eu estou fazendo. Você faz para quê? Para mim me conhecer até onde eu vou. Se eu posso ficar 4 meses tomando água, eu posso sentar numa mesa e quando tiver uma comida que tem muita gordura, eu não preciso estar em dieta, eu não vou comê-la. Eu posso dizer não para um monte de coisas. Eu posso dizer não, e isso serve para você também, dizer não para algo que chega no seu celular, algo que você tem acesso e você vai dizer não também. Quantas vezes eu sento na mesa com a minha esposa, minhas filhas, e aí elas falam assim, eu estou com dó de você porque veio aquele suco de laranja, trincando, gelo no copo. Eu olho para o garçom e digo, me dê uma água. Eu preciso me conhecer e saber que eu tenho o poder de dizer não a algumas coisas. E eu faço isso não é para me ter poder, é para me descobrir o poder que eu tenho, entendeu ou não? Então você pode fazer também. Tem alguém que na loucura, na emoção, eu nem vou falar na razão, na emoção vai dizer, eu vou fazer esse propósito também, vou ficar esses 4 meses sem tomar nada, a não ser água. Você, filho? É mesmo? Você também? Você é doida. Vamos embora, filho. Nada a não ser água. E água faz mal? Olhe para o irmão e fala assim para ele, beba água, beba. A água faz bem. Eu disse que na mesa, irmão, isso aqui é para pregar isso aqui uns 5 dias, irmão. Mas eu prometo a você que eu vou acabar no horário. Mas olha, a mesa está posta. Tem tudo de comida. Irmão, vamos orar a Deus agradecendo pelo alimento. Irmão, eu já vi as irmãzinhas orando pela Dilma, na época que ela era presidente, na oração do almoço. Eu estou com fome. Senhor, meu Deus e meu Pai. O cara muda a voz para falar. Ele chama Jesus de Jesus na oração. Senhor, meu Deus. Tu nunca foi no Rio de Janeiro, miserável. Senhor, meu Deus e meu Pai. É uma honra estarmos nessa mesa. Eu só quero comer do frango que está na mesa, que está cheirando, eu quero comer. Aí ele começa a orar, e aí o outro começa a orar também, e de ensinamentos. Na antiga religião, virava uma bagunça no almoço. Por que a gente sabe que Jesus pegou o pão e deu graças? Por quê? Porque tinha alguém ouvindo Jesus orar. Vamos orar pelo pão? Vamos. Se você não souber orar nada, eu vou ensinar a oração do faminto para você. Você quer aprender? Não? Você vai rir, né? Senhor, Senhor, abençoe esse alimento. Estou com fome que não aguento. Vou mandar tudo para dentro. Amém. Acabou. Seja sincero na sua oração. Para de inventar coisa. É uma honra estar nesse conclave, congratulando com os irmãos. Que conversa, irmão. Agradece pelo pão, vamos comer. Vamos orar por um endemoniado. Irmão, eu já tive momentos que caiu pessoas endemoniadas que eu tive que parar. Todo mundo, fecha a boca, para. Antes de expulsar o demônio, eu estava calando a boca dos irmãos. O demônio não sabe quem tem autoridade, é uma bagunça. Ai, meu Deus do céu, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Não, deixa um orar. Vamos orar pelo pão. Aquela bagunça, todo mundo quer orar junto. Por exemplo, se a gente está numa mesa de alguém e a gente fala assim, irmão, vamos fazer uma oração, tem 10 na mesa. O que a gente faz na hora da oração? Na mesa, o que a gente faz? Se eu falar agora, vamos orar, o que você faz? Fica de pé. A religião diz que tem que ser assim. E se eu falar para você, vamos orar agora, curve sua cabeça, feche teus olhos, não precisa fazer isso. Deixou de ser oração? Eu falo para minha esposa, se a gente for visitar alguém que está doente, você ora. Por exemplo, nos leva a Deus em oração, irmão. É Ele que vai orar. E eu? Amém, Jesus. Sim, meu Pai. Aleluia. Confirmamos essa oração. Baixinho. Nosso Deus não é surdo.
Vamos orar pela irmã que está enferma. Vai 10 orar pela irmã que está enferma, a irmã fica perturbada lá, que 10 orando lá dentro, vai uma bagunça, ninguém ouviu nada. Que hora que eu oro? A hora que minha esposa está baixando o tom. Ela vai baixando o tom. Eu entendi que a oração dela acabou. E não é por falar muito, e nem por repetição. Que ela diminuiu, eu começo. Nós abençoamos a vida dessa irmã que está doente agora. E ela está lá falando o que agora? Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: você está num culto de doutrina. Na Ceia Church tem doutrina. Fala. Tem doutrina aqui, gente. É igreja preta, bagunçada. É não, doutrina. Pode falar. Doutrina. Seguir com amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Principalmente o de quê? De quê? Profetizar. Profetizar. Só que nós mudamos o contexto da profecia. Profeta é aquele que tem a característica de levar a palavra de Deus. Mas a profecia está aqui, gente. E ainda estão desmerecendo isso aqui, nada contra, dizendo que aqui não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Eu aprendi que é a palavra de Deus e até então eu vou crer que é a palavra de Deus. Quantas vezes em ato de desespero você não pegou a Bíblia e abriu assim e era o que você precisava? É ou não é a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Só que, escute isso, ao longo dos anos, ao longo do tempo, ela foi sendo deturpada. Isso aqui chamado de palavra de Deus. Nova linguagem para o dia de hoje. Posso falar ou não? Linguagem é internacional, tem umas assim, umas linguagens. Essas linguagens não falam mais de pecado. Pasmem. Não falam mais de santidade. E nem de santificação. Eu posso ter essa Bíblia em casa? Posso. Eu tenho Bíblias em casa que segundo o cara que compilou, que desenvolveu os estudos, que está na contracapa no final, pasmem, tem situações que eles falam de relações sexuais de homens com anjos, que anjo não tem órgãos, não tem genitária. Então caiu por terra qualquer base de achar que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Dizem que os filhos de Deus eram os anjos. Imagina, anjo não tem desejo sexual, não tem sexo, gente. Então, Bíblia, se você tiver aquela linguagem lá atrás, tiver assim, ó, João Ferreira de Almeida, as mais antigas. A minha é a que tem mais ou menos, eu tenho mais de 30 Bíblias, mas essa aqui é a edição contemporânea da Almeida, que nem é muito arcaico e nem é muito moderno. Essas linguagens, baixa só um pouquinho os instrumentos aqui, só um pouquinho, filho. Essas linguagens modernas, tiraram santificação, tiraram pecado da Bíblia. Olha a versão da sua Bíblia. Tem alguém aí com a versão nova linguagem do dia de hoje? Como que é? Nova versão? Nova linguagem? Nova tradução da linguagem de hoje. Isso, nova tradução da linguagem de hoje. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Toda Bíblia tem um negócio aqui chamado Sociedade Bíblica do Brasil. SBB. Sociedade Bíblica do Brasil não tem só teólogos de uma linhagem, não. São teólogos de todas as linhagens. Tem espíritas teólogos, tem católicos teólogos. Por exemplo, se o cara fizer teologia em algumas
eu não vou falar o nome das faculdades não, mas tem algumas faculdades que se o cara estudar teologia nessa faculdade, o cara sai de lá ateu, mano. Ele sai de lá ateu, sem acreditar mais em nada. O cara acaba de ensinar uma aula de teologia falando de Apocalipse, e ele sai de lá da faculdade, ele acende um cigarro dele e vai para o pagode tomar cerveja com os outros alunos de outras aulas, de outras séries. Teologia não quer dizer que o cara é um cara crente, convertido. Eu estou falando isso porque se mexeram até na palavra, você imagina os profetas de hoje. Eu estava seguindo alguns cultos, assistindo alguns cultos de umas antigas religiões, que a gente já tinha passado. E eu falei, cara, os caras não conseguem. Eles não conseguem ter uma oportunidade para falar da palavra. Você que chegou aqui nessa noite, Deus está mandando eu te dizer que é só coisa para os homens. E a palavra? Não tem palavra. Tá bom. Então bom é os hinos que vai ser cantado. Aí começa a cantar. Os hinos é como se fosse Deus cantando para os homens. É a maior heresia do mundo. Tem um monte. Lembra de algum hino que tem a letra como se fosse Deus cantando para o homem? Você conhece alguma? Lembra alguma? Não. Tem um monte aí. E isso é que os homens gostam de ouvir. Deus cantando para o homem. Que eu vou cortar, principalmente esses hinos que vão falar. Eu corto o laço, fecho. É Deus cantando para os homens. Eu dou vitória, corto. Oi? Olha, coisa linda. Toca aqui, toca aí, ó. Eu vou mostrar para quem que terminou. Eu vou mostrar. Olha que coisa linda. Não, isso aí é de Deus demais. Vou mostrar. Tá. Logo. Acabou. No ambiente pra operar, com os olhos da fé a enxergar, ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário é Deus canta. Irmão, fala a verdade, que heresia, Deus canta para nós aonde, rapaz? Estão matando o dom de profecia. O dom de profecia, que ele disse, procurai com zelo os dons, principalmente de profetizar. A profecia vem para comunicar a vontade de Deus ao seu povo. A profecia é para comunicar a vontade de Deus ao seu povo. A profecia é para estremecer o homem quando fala contra o pecado. Advertir o homem contra o pecado. Era para isso que os profetas foram levantados no Antigo Testamento. Para falar do plano de Deus. Para mexer com a base do povo falando do pecado, mas ao mesmo tempo a profecia trazia esperança para o povo. Ela exorta, mas ela também edifica. Ela edifica e ela dá direção. Se a profecia bíblica não servir para exortar, edificar e dar direção, meu irmão, ela não é profecia bíblica. A profecia, ela vem mexer com a base falando do pecado. E que profeta hoje que fala mais de pecado? O profeta não fala mais de pecado. O profeta não chega confrontando mais ninguém contra o pecado. A profecia, ela alerta contra o pecado. Ela traz advertência. Mas não é só advertência, ela também vem nos encorajar, porque ela nos dá uma esperança para os dias futuros. Muitos profetas foram levantados no Antigo Testamento, Deus deu visão para ele do que ia acontecer, e teve coisa que não aconteceu. Tem coisa que aparentemente não aconteceu, e alguns teólogos estão dizendo que é os últimos dias, e já aconteceram 100, 120 anos depois de Cristo. Teve coisa que já aconteceu.
O profeta Daniel, ele foi chamado para ministrar, para revelar, para trazer uma profecia no cativeiro babilônico. E muita coisa do que ele falou era para aquela época. Mas o que é bom da palavra é que toda palavra, guarde isso, quando você vê um profeta na Bíblia dizendo, assim diz o Senhor, é muito sucinto no assim diz. O profeta se levantava no meio do povo, Deus chamava o profeta para direcionar o povo, encorajar o povo, ou disciplinar o povo com uma palavra, e a palavra era, assim diz o Senhor. Ó, Deus tem uma palavra e mandou te dizer, não, assim diz. E quando é essa palavra? Foi, é e será. Não tem tempo. Assim diz o Senhor. Por isso que na própria Bíblia, na própria palavra diz, ai daquele que usa a palavra dizendo assim diz o Senhor, sem Deus ter dito nada. Ai. Meu irmão, se quer ficar nervoso, entra no TikTok. Eu não consigo ver mais porque eles já me bloquearam. Eu assisto 3 minutos e aí escrevo 0 de Bíblia. Plum, sumiu. Aí o outro, são profetas em massa. Todos falam do mesmo jeito, com o mesmo tipo de voz. Do mesmo jeito eles falam. Isso não é profeta. Vem Jaqueline, sobe comigo na rosa, vem comigo no chapéu. Vamos Camila, vem comigo Camila, Deus está mandando eu te dizer. Deus não disse nada, irmão. Mas o povo está tão pobre de Bíblia e tão necessitado que vão seguindo essas falsas profetisas do TikTok, Kawaii. Mas dá audiência. Mas tem ibope. E tem um monte de gente seguindo isso. Tiraram a verdadeira profecia da palavra. Quando eu olho para os profetas, dividido, para a gente encerrar, a Bíblia fala de profetas maiores e profetas menores. Espera aí, era em estatura? Era em tamanho? Não. Quando fala de profetas maiores e de profetas menores, é pela quantidade de conteúdos no livro. Não era porque um carregava mais e outro carregava menos. Profetas que tiveram um livro maior, profetas maiores, profetas menores. Nós estamos falando de profetas do Senhor, e eu preciso encerrar essa série para você definir profetas maiores e profetas menores. Pegue seu celular, ou você tem uma caneta, anota, faz alguma coisa, você precisa saber disso. Profetas maiores. Vamos fazer um quiz bíblico, vamos pegar alguém aqui. Fulano, quais são os profetas maiores? Não sabe. Fulano, quais são os profetas menores? Não sabe. Faltou na aula. Mas está explícito, está fácil de entender quem são os profetas maiores e quem são os profetas menores. Profetas maiores, por quê? Por que eles são chamados de profetas maiores? Fala aí, Caio. Fala aí, por quê? O maior tempo de execução do ministério. E mais conteúdo bíblico. E mais conteúdo de escrito. Não que o que os outros fizeram é que é menor de estatura, nem não teve valor para a sua época. Todos tiveram. Eles profetizaram por mais tempo. Eles têm mais conteúdo nos livros. Profetas maiores. Vamos falar comigo? Primeiro, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E vamos falar o quarto e último. Quem consegue falar? Isaías, Jeremias, Ezequiel e qualquer outro? Oi? Quem falou Daniel? Isso. Tá 0 para ele, professor. Não, tá certo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Te peguei e ele ficou com vergonha. Ficou com vergonha. Daniel. Bom, e acertou, hein, filho? Acertou. Agora os profetas menores são mais, é mais difícil de falar. São muitos. Quem chutaria falar sem pesquisar? Não, sem pesquisar.
Queria falar quantos profetas maiores são. Quantos? Sem pesquisar. Não vale pesquisar. Não vale colar. Vamos contar? Vamos contar? Pega o dedo aí. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quantos são? Tem muita coincidência a Bíblia, né? Quantos profetas maiores são? Quantos são? Os maiores. 4. Quem são os maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Só uma pergunta. Quantos discípulos Jesus tinha? E quantos evangelhos está escrito? 4. Você percebeu? Que está fácil de você associar e decorar. Então, se te perguntarem agora quantos profetas menores, você pode não saber o nome de todos, mas você sabe quantos são. Quantos são? Quantos são? Mas isso aqui você tinha que pagar nessa aula, filho. Você tinha que pegar meu Pix no final do culto, porque eu estou ensinando de uma forma fácil de você decorar. Quantos discípulos Jesus tinha? E quantos profetas menores são? Quais são os evangelhos? São 4. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas, João. E quais são os profetas maiores? Cada um tem uma especialidade na Bíblia. Por isso que eu falei que falar da história dos profetas é uma coisa magnífica, gente. Se você não aprender da forma que a gente está ensinando, você não vai aprender nunca. Porque eu falo no nível de nós. Eu trago a Bíblia da quebrada, eu trago a Bíblia do sertão, eu trago a Bíblia da periferia. Nada que o negócio é uma honra nessa noite. Não, eu trago a Bíblia, é de nós, né? Fácil de falar, fácil de você entender. E você pode replicar isso quando? Lá na sua célula, na sua casa, nas reuniões. E é fácil, decora, gente. Guarda os nomes dos profetas. Começa a estudar a peculiaridade. Eu não vou conseguir falar desse nome mais não, que eu já errei a primeira. Se eu falar de novo, eu vou falar em línguas. Eu já falei que eu perdi algumas coisas. Já não falava direito, irmã. Nasci no sertão, fui criado na favela e acabei de crescer no interior de São Paulo. Você imagina que mistureba que eu... Uma hora estava falando gente, outra hora estava... E agora estou em Campinas, falando, pô, esses dias eu fui falar... Eu falar da carne, e minha filha parou, pai, para, não é carne, pai, é carne. Isso é carne, né? Então, é uma bagunça, não sabe nem o que falar direito. Eu quero falar dos 4 profetas, só ler aqui para a gente encerrar. Eu disse que a mensagem era para a gente ir muito longe, mas perceba que em pouco tempo a gente conseguiu falar de fato coisas pequenas que você vai decorar e vai guardar e vai levar o resto da sua vida. Profeta Isaías, vamos falar dos 4 maiores. Baixa só um pouquinho os instrumentos. Ele profetizou no reino de Judá, durante o reinado de 4 reis, alertando sobre a idolatria, injustiça, e o que eu acho interessante de Isaías é que ele é chamado de profeta messiânico. Todas as profecias bíblicas apontavam para alguém. Quem? Jesus. Todos os profetas bíblicos, todos os profetas nas suas profecias, antes, durante ou depois, apontava para Cristo. Todos. O seu nome, a sua história, onde nasceu, como foram chamados. Então esses profetas que têm livros, é claro que teve outros profetas que não têm livro na Bíblia e foram profetas. Por exemplo, Elias era profeta, Eliseu era profeta, entre outros profetas que não tem um livro na Bíblia, mas eu estou falando dos profetas que profetizaram durante um reinado e eles tiveram destaque
pelo que fizeram. Isaías foi o profeta messiânico. Do capítulo 1 até o último capítulo, tudo que nós encontramos dentro dos livros, que é um dos maiores livros do Antigo Testamento, é o livro do profeta Isaías, e ele fala muito do Messias, fala de Jesus. O menino se nasceu, o filho se nos deu, o principado estava sobre ele. Aí ele fala o nome desse Messias. Como que é o nome dele? O nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus não é Deus. Então o profeta Isaías veio profetizando sobre Jesus e falou, então não foi inspirado por Deus. Não, o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Então o meu Jesus é Deus. O meu Jesus é Deus. E essa foi a característica do profeta Isaías. Jeremias, ele profetizou restauração no cativeiro babilônico. Ezequiel profetizou durante o exílio babilônico. Ele também profetizou restauração do povo. Agora só que Daniel não, o último não. Daniel estava na corte da Babilônia. Daniel era um homem inteligentíssimo. Eu vou falar essa aqui é arrebentar o cão do tronco. Porque o cão não tem trono, ele tem tronco. Essa é para arrebentar o cão do tronco. Daniel também profetizou sobre o Messias, sobre a restauração. Só que ele profetizou no meio de quem? Gente rica, gente inteligente. Daniel profetizou no meio de pessoas cultas, chamado naquela época de magos, homens estudados, homens que estudavam astrologia. Já ouviu falar em astrologia? Muita gente vai dizer que não tem nada a ver falar de astrologia no dia. Não, então e o signo? Signo foi o que eles inventaram. Mas a astrologia, os homens que estudam os astros, eles entendem muita coisa. Por exemplo, quer ver? Que você já fez alguma coisa baseada na astrologia. Não falando de astronomia, astrologia. E você não sabe como você fez, quer ver? Irmã Wanda. Será que tem irmã? Meu Deus, eu falei, chamei a irmã de anciã, misericórdia. A senhora se lembra, irmã, quando ia cortar o cabelo, e alguém dizia de jeito, a lua, que lua é? Tem mais gente mais velha aqui, viu, irmã? Graças a Deus por isso que também cortou na linha. A lua é nova, é lua nova. Mais velha aqui, a senhora aqui, ó. Lua crescente, não pode, né? Não pode na minguante. Espera aí. Nem na cheia, tá vendo? Aí, ó, tem uma mais velha que a senhora. Essa é bem velhinha. É que vai ficando mais velho, vai diminuindo, né? Vai ficando mais novo. Nascimento de bebê também tem virada da lua. Quem falou isso para você? Isso são conhecimentos milenares. Não planta esse tipo de planta nessa época não, porque é lua nova, lua cheia. Eu não entendo. Tem algum pescador aqui? Deixa eu ver se tem algum pescador. Não estou falando de mentiroso não, que pegou um bagre de 5 quilos não. Eu falo pescador mesmo. Deixa eu ver, tem algum pescador? Eu era pescador, irmão, eu era pescador. Ela está dizendo que está horário de acabar a palavra já. Imagina eu tomar isso agora. Eu estou falando porque eu tinha um calendário da pesca. Tem uma lua, eu não lembro agora. Eu já fui pescador. Eu não era pescador, filha? Que pescar que nada. Não, é sério, eu era pescador mesmo. Eu fui pescar várias vezes, irmão, em alto mar. Eu amava fazer aquilo. Eu não suporto ficar na beira de um barranco hoje, irmão.
Eu não suporto pescaria. Como pode, gente? Eu amava, eu tinha todas as tralhas. Eu tinha tudo. O Alessandro é pescador. Cadê o Alessandro? Irmão, me leve para a beira do barranco, mas... Obrigado. Está na hora mesmo de encerrar. Já avisaram lá, vou encerrar a mensagem. Vou deixar para outro dia essa mensagem, gente. Vou deixar para outro dia. Só vou falar da... Só vou encerrar aqui para o cão do tronco. A pescaria tem lua. A gente ia pescar na lua. Não tem a lua certa para pescar. Vocês estão brincando? Pisca de novo, o pessoal olha lá para trás, dá para você ver. Está pensando, a igreja é organizada, mostra lá, porque é o bispo da igreja, está certo, tem que fazer isso. Vai, põe de novo aí para a gente aplaudir. Olha lá, ó. E piscou, põe piscando, igual eu tô... Vai. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Isso é bom, gente. Você gostou ou não? Aí daqui a pouco, se eu continuar, ele falou, finalize, tem outra, tem mais 3, né? Tem essa, depois tem finalize, acabe agora. Seu tempo acabou, tá? O último é seu tempo acabou. Ainda estou indo para o final agora. Isso é bom, gente, claro. Nossa igreja é organizada. Você já viu os horários que vocês estão indo embora no domingo embora? Deixa eu correr para a mensagem. Pescaria tem lua, tudo. Daniel estava no meio desse povo. Gente culto, gente ensinado. Magos, chamado de magos. Ele sentava na mesa do rei. Ele comungava com as pessoas ricas, pessoas inteligentes. E ele ministrava, uma hora ou outra, profecia. Hora outra, palavra. E eles olhavam para Daniel e diziam, esse homem é inteligente. Ele foi para a Babilônia, mas não era da Babilônia. Ele vivia na Babilônia, mas não era da Babilônia. Ele foi levado para a Babilônia, mas não era da Babilônia. Eu estou arrepiado aqui. Deus colocou você nesse mundo, mas você não é desse mundo. Deus colocou você naquela empresa, mas você não deve se misturar lá, porque o espírito de profecia tem que estar sobre você, para que você leve a palavra onde você estiver. Daniel estava lá, no meio dos magos, ministrando a palavra. E qual que era a palavra? Vocês são conhecedores do céu. Vocês são conhecedores das estrelas, mostrando as estrelas. Vocês são conhecedores dos astros, pode vir. Vocês são conhecedores de tudo isso. Mas olha, tem uma profecia liberada há anos atrás, que o dia que o Messias nascer, vai aparecer uma estrela no céu, que vai identificar onde é o Messias. Aquilo, Daniel, não está na Bíblia, você pode ler lá que não está. Isso é história, e não é história que o povo conta, são histórias teológicas. Preste atenção, Daniel estava indiretamente já ministrando sobre o povo da Babilônia. E para quem? Para quem era conhecedor de astrologia. Os anos foram passando, e tudo aquilo que ele profetizou e que ele falou, foi passando de geração em geração. Um dia vai aparecer uma estrela no céu, que vai identificar o Messias. Ele sabia que uma estrela ia mostrar que ia nascer o Messias. Quem era o Messias? O rei. Todo profeta tem que levar o Messias aos homens. Aquele profeta chamado Daniel, que é o quarto dos 4 profetas maiores, estava levando o Messias para aquele povo. Mas o tempo passou, eu não me lembro, eu não estudei, eu não lembro quantos anos se passaram. Mas um dia, numa manjedoura, estava Maria e José. Maria era a mãe, era o que emprestou o ventre. Mas o pai não era José, José era o cuidador. O cuidador estava lá. O pai biológico não, era o pai adotivo. José era o pai adotivo. E diz a palavra que estava apacentando as ovelhas, os pastorezinhos no campo, e viram um sinal passando no céu. O que era? A estrela de Belém. Passou a estrela. Os pastores estavam na calada da noite ou na madrugada, vendo a estrela passando. Não era uma estrela cadente, não era uma estrela que passava, era a profecia liberada por Daniel lá. E de longe todo mundo viu. Quem estava em Belém viu, quem estava em Nazaré viu, quem estava em Jerusalém viu,
Quem estava em Judá viu. Deixa eu liberar uma palavra. Mas tinha alguém que estava na Babilônia, chamado de magos, que sentavam com um profeta, que viram a estrela e disseram: aquela estrela é diferente, porque há anos, de geração em geração, está passando de homem, de pai para filho, e nós sabemos que esse é o sinal do rei. O rei está chegando. O que eles fizeram? Você já ouviu a história dos reis magos que foram diante de José e de Maria levar o quê? Mirra, ouro, perfume, prata, ouro. Eles levaram riquezas diante de Jesus, porque ali estava nascendo o maior profeta de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Os profetas maiores e menores tiveram que apontar para o maior profeta de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Já nasceu rico, rico no céu, rico na região celestial, e os magos reis levando riquezas diante do maior profeta de todos os tempos. Mas deixa eu falar a palavra que vai rebentar o cão do tronco para me encerrar. Quando estava José, Satanás, você pensou que eu não ia tomar coca? Aleluia. Bem pouquinho que é para não... Tem que ser crente para tomar coca, irmão. Você imagina, nós era daquela época da nossa antiga religião que não podia ter televisão em casa. Não podia ter uma camiseta da Fai do Dido. Já te perdoei. Não podia ter uma camiseta da Hang Luz, que hoje nós descobrimos que isso aqui é um... o que é isso aqui lá, filho? É o quê? Fala para mim. Ele estudou. Vem cá, filho. Né? Rabacalabassubi terra. Não estou entendendo nada. Assim é o quê? A letra Y. Então é a primeira letra do nome de Jeová. YHWH. Isso aqui para nós era um absurdo. E isso aqui é o quê, filho? Assim não, é assim, né? I love. Eu perguntei para ele, porque Deus já está procurando, Deus já está formando, ele já é formado em como que é o nome disso? Me ensina. Línguas de sinais? Não, né? Libras. E ele está se especializando para dar aula também, porque nós vamos preparar, a hora que mudar as câmeras, eu profetizo que ainda esse ano vai vir 4 câmeras novas para essa igreja. Nós vamos ter uma câmera só para... Profetiza em nome de Jesus. Na manjedoura estava José, Maria, e Jesus estava vindo. Só que Maria era a mãe, mas José não era o pai. Vamos ficar de pé, fica de pé. Havia uma tradição daquele povo, que quem fazia o parto do filho, não era a parteira, era o pai. Espera aí. Mas se você está me dizendo que estava lá José, Maria e Jesus estava para nascer, e José não era o pai, quem era o pai? Deus. A profecia já tinha sido liberada lá atrás. A mulher vai dar luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco.
A palavra estava dizendo, e um filho se nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele. A profecia já estava sendo liberada lá atrás. Daniel já tinha liberado a palavra, Daniel já tinha liberado a profecia, e agora o pai desce para fazer o parto do menino. Os magos não viram uma estrela cadente, os magos não viram estrela caindo do céu. Foi Deus que desceu para fazer se cumprir a profecia dos servos do Senhor. Deus é o Deus que desce para fazer a profecia se cumprir. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, vai ter sinal. Ele vai preparar um caminho para dele. É bacana. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Levante a sua mão. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Alguém vai ver Deus descendo na sua casa. Derebarras, derebacalamandorebachandurierebas. Alguém vai ver de longe Deus descer para fazer se cumprir a profecia. Derebarra, derebando, derebachandurebandarabachandurierebas. Derebacanto, derebaiacel. E cadê os que são batizados com o Espírito Santo? Cadê os que falam em línguas? Alguém vai ver a profecia se cumprir. A profecia vai se cumprir. Deus vai descer. Deus vai descer. Deus vai descer. Deus vai descer. E quando Deus descer, a profecia vai fazer se cumprir. E vai fazer você andar em caminhos maravilhosos, em caminhos magníficos. O profeta, meu Deus, nasceu, e os reis magos lhe trouxeram riquezas. Meu Deus do céu, onde Deus desce traz riqueza, onde Deus desce ele traz prosperidade, onde ele desce ele faz se cumprir a profecia. Deixa eu falar, há muito tempo a profecia foi liberada sobre a sua vida, mas eu quero liberar de novo a mesma palavra. Vai se cumprir. Eu estou sentindo Deus aqui. Vai se cumprir. Ele vai assinar de novo. Ele vai trazer a memória de novo. Ele vai falar de novo. Ele vai proferir de novo. É tempo de se cumprir a profecia. Derebaia, derebachandurierebahas. Deixa eu falar uma coisa. Quanto mais vazio eu estou, mais Deus me usa. Eu cheguei aqui, eu disse: Deus, o que é que eu vou pregar? Deus falou: só abre a tua boca que eu vou te encher. Abre a boca que eu vou encher. Abre a boca que eu vou encher. Abre a boca que eu vou dar. Quem está aqui nessa noite? Eu estou sentindo Deus aqui. Deixa, vai. Deus está descendo na casa. Deus está descendo na manjedoura. Deus está descendo no lugar do esquecimento. Ele está descendo, Ele está descendo, Ele está descendo. Ele está descendo, está descendo, Ele está descendo. Ele está descendo, Ele está descendo, Eu vou deixar você adorar. Feche teus olhos por um minuto. Não olha para quem está para a direita, para a esquerda. Não olha para ninguém não. Eu vou deixar você adorar o Deus que desce na manjedoura. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar Ele. Eu vou deixar você adorar Ele. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele é bacanto. Ele é mandurabachuri, Ele é mandarabas. Ele é baia. Rapacanto remandarabacando remandarabachando remiandarebarababacando remandarabas. Sim. Meu Deus. Vem mais uma Vem. vez e tá todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Sim, Deus. E da terra nós que somos pó, Sim. clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti.
Me ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Sim! Até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha. Segura aqui, segura. É assim que vocês não gostam, né? Quando eu corto, né? Pá! Nós temos uma reunião, bispo, você corta o ouvido. Vem cá, filha. É você? Vem aqui na ponta, na frente desse altar, que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não, embaixo. Bula não, filha. Vamos aqui. A unção que eu honro é a unção que eu atraio. Vem cá, bispa. Põe a mão sobre os ombros dela. Primeiro Deus tira peso. Depois Deus vai onde a gente não pode ir. Antigamente, as notícias chegavam pelo telegrama. Depois as notícias começaram a chegar pelo carteiro, vinha rápido. Depois inventaram as chamadas de telefone, veio mais rápido ainda. Mas o Senhor Deus está dizendo assim, ó, o tempo dela não é o tempo que era de muitas pessoas lá atrás. O tempo dela é rápido. É igual a mensagem de WhatsApp, rápido. De qualquer lugar do Brasil e do mundo chega rápido a mensagem. E o Senhor Deus mandou eu profetizar sobre a tua vida. A resposta chegará rápido para a tua vida. O Deus de prosperidade é que abre caminhos maravilhosos. Assim diz o Senhor. Por isso que eu tenho medo de falar isso. Prepara-te para coisas grandes que chegarão sobre a sua vida. Prepara-te para coisas grandes que chegarão rápido sobre a sua vida. O Senhor vai te prosperar muito, viu, filha? O Senhor vai te prosperar muito, viu, filha? O Senhor vai te prosperar muito, tá? Ela já tem habilitação, filho? Ela já tem habilitação? Tem habilitação? Tem ou não? Silas, quando Deus falou comigo para te falar, eu te conheço. Quando Deus falou comigo assim, ó, eu vejo um carro. Deus te deu ou não te deu? Isaac, Deus falou comigo que ia te dar um carro. Deus te deu ou não te deu? Você pagou o que por ele? Ganhou o carro. Ô filha, abre a mão. Cadê? Cadê? Abre a mão onde você está aí. Deus vai te dar um carro, viu, filha? Mas esse carro não é para você ir para o pagode, não é ir para o samba, não é para... Esse carro é para trazer você para a casa do Senhor. No dia que o Senhor colocar isso, e é logo, e vai pôr logo. Você vai trazer a chave desse carro. Nós não vamos ungir ele, mas nós vamos encher o tanque do carro dela. Você crê assim ou não? Passei 4 minutos, desculpa. Mas eu estou com vontade de profetizar ainda.
Eu vou falar um dos menores profetas, de pé mesmo. O menor profeta. Nós vamos falar do domingo dele aqui. Abacuque, domingo. O que tem a ver com os segredos do reino? Segredos dos reinos com... Quem está falando? Visões do reino com Abacuque. Vamos falar sobre isso. Tem a ver. A mensagem bíblica, gente. Eu estou muito feliz por você estar aqui nessa noite. E eu vou encerrar o culto. Tem alguém aqui pela primeira vez que está aqui? Primeira vez. Vamos sentar todo mundo. Senta todo mundo só para mim ver quem está aqui pela primeira vez. Quem está aqui a primeira vez? O senhor quer falar, pastor Thomas, para encerrar aqui sobre sábado? Nós vamos estar aqui. Nós vamos estar no domingo aqui. Vem tomar um café com o bispo. Vem tomar um café comigo domingo. 9 horas da manhã a gente já está aqui. Mancidinha, ela está assistindo a gente lá com certeza. Domingo nós oramos por ela. Ela foi acometida de um câncer. E a gente está orando para Deus fazer um milagre. Ela está fazendo quimioterapia. Ela já fez a cirurgia, não? Ela ia fazer uma cirurgia. Sábado nós vamos ter o trabalho. Vamos fazer a rede up. Vem mesmo. Precisa saber os nomes para saber quantos carros vão. E domingo nós vamos estar aqui. Café da manhã e o nosso drive-thru de oração. Quem estava aqui no outro drive-thru? Gente, vem. Vamos trazer o jovem adolescente. Foi top demais, gente. Oi. Não, porque a Jaqueline vai ter que estar lá fazendo o serviço. Tem que ser amanhã mesmo, né? Amém? O pessoal da primeira vez, levante a mão aqui. Você que está pela primeira vez. Fica com a mão erguida aí. Filha, seja bem-vinda, tá? Esse é o teu lugar. Fica com a mão erguida, tem. Esse é o lugar para amar e ser amado, tá? E nós queremos ser essa igreja para recepcionar você, para te abraçar. A gente quer orar junto. Nós somos a igreja que somos a família. Aquele nome lá, a Casa do Avivamento, está lá embaixo. Nós vamos arrancar aquilo lá. Nós temos que ser a igreja da família, a igreja que vai estar junto. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Obrigado. Vou tomar minha Coca-Cola. Depois você já dá a bênção apostólica. E tem a rede de mulheres, gente. Vai vir uma pregadora aí. Meu Deus do céu, vai ser bom demais. Rede de homens só para matar vocês de inveja. Nossa rede de homens não será aqui. Vai ser numa chácara. Vai ter futebol, palavra, churrasco. E só para o diabo ficar doido, os amalequitas pirar, vai ter pagode gospel lá, viu? Vai lá. Aplauda o Senhor. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Tem jovem adolescente aí, faz barulho em nome de Jesus. Que isso. Tem até uma musiquinha temática aqui para vocês. Ó. Quem vai estar sábado com a gente nesse... Não posso falar muito, senão a gente vai, dar spoiler aí. Mas é o seguinte, eu peço que vocês já procurem, me procure o Lê, o Rick foi trabalhar, procura a Hillary, pode procurar também Daniel, pode procurar a Jaqueline, pode procurar a Ana Carol, procura essa galera que eu tô falando o nome, se eu esquecer de alguém, se minha vida, Cássia, cadê a Cássia? Não fica sumida não, Cássia, tá bom aí. Procura essa galera e dê o seu nome, pra gente formar uma lista, porque a gente precisa saber quantas pessoas irão, tá? Só falo pra vocês que, vai ter muita coisa boa no sabadão aí. E é o seguinte, agora a ideia é sempre a gente ter programação toda semana. Então, fiquem atentos. O menino que tá pela primeira vez aí, com a família aí, como que é seu nome? Como? William? Murilo. Daqui não dá pra escutar. Quantos anos, Murilo? Seja bem-vindo aqui na Juventude também, se precisar de alguma coisa. Depois a galera dá um abraço nele aí. Quem mais tá de adolescente, jovem aqui? Como que é o nome dela, Andressa? Bárbara? Quantos anos, Bárbara? A Bárbara tá mentindo, ela deu risada. Acho que ela deve ter uns 28. Pode ficar tranquilo, se tiver 28 também, a gente tem a turma dos encalhados aqui, a gente se junta e não tem problema. Domingo tem reunião com todas as mulheres do alinhamento na parte da manhã, então já fiquem aí ligados. Também, Deus abençoe. É Bárbara, né? Seja bem-vinda, Bárbara. Depois a juventude dá um abraço. Mais alguém aí novo? Quantos anos aí, galera? Quer falar ou não? Então, seja bem-vinda também. Galera, dá um abraço nelas lá depois. E é isso aí, gente. Dá o nome na lista.
Prepara o tênis, a mochila aí. Não precisa ser mochila com um monte de roupa, que não vai ter troca de roupa, nada. É mochila para levar garrafinha de água, documento, alguma coisa mais específica ali, uma blusa de frio se precisar. Mas prepare o tênis, vai ser uma tarde muito abençoada para nós. E você que já está no grupo do WhatsApp, avisa lá, galera. Oi? Não, é um dia só, que fica quantos dias, tá maluca? Já aguentamos todo mundo, já 3 dias lá. Vamos dar um tempinho pro próximo acampamento. Já quero dizer que a gente já está preparando as coisas pro próximo acampamento. E ó, vai ser demais. Então, fiquem atentos aí. Aí é o seguinte, do sábado também vai ter vigília, já estamos programando vigília. E em novembro nós teremos a conferência da Rede Up. Já prepara o coração, porque já tem alguns nomes aí. O que você gostaria que viesse de cantor aí na nossa conferência em novembro? O que vocês acham de Matheus Brito? Lucas Agostinho? Vamos orando para Deus preparar aí, vai que né? Daniel Berg. Isso aí. Daniel de Almeida. Quem conhece sabe. Gente, é isso aí. Vamos ficar de pé para encerrar esse culto nessa noite com bastante alegria. Deus abençoe a sua vida. Qualquer informação que eu possa dar, ou que a galera ainda possa dar sobre o sábado, a gente vai falar no final aí. Procura a gente para dar o nome. Já agita o grupo lá do WhatsApp também para a gente trazer mais galera para estar junto com a gente nesse dia. E você que tem carro e quer participar como voluntário aí também, pode estar junto com a gente para levar a galera e ajudar aí, porque vai ser power, bênção demais. Faça com a sua mão assim, ó. Nós faz tanto tempo que eu não dou a bênção apostólica, vamos ver se eu lembro ainda. Que o grande amor de Deus Pai, aqui não dá a bênção apostólica direito. Que o seu final de semana seja abençoado em nome de Jesus. Que a sua família seja abençoada grandemente em nome de Jesus. Que você tenha um restinho de noite, de muito aconchego quente lá no seu cobertor, uma noite abençoada em nome de Jesus. Que amanhã você acorde com muito vigor e força para ir para a escola, para o trabalho, em nome de Jesus. E que domingo a gente esteja aqui para celebrar o Senhor com toda a força e alegria, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos os dias da sua vida, até a eternidade, em nome de Jesus. Diga amém!